Turma do propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim, um capítulo da Bíblia por dia. Orar todos os dias e tentar mudar são os objetivos do nosso grupo propósito. E aí, você já convidou alguém para estar conosco nessa jornada? Estamos aí na metade do livro de Salmos, ainda tem muitos capítulos pela frente, a metade da Bíblia praticamente. Você pode convidar pessoas para estar conosco, envie o link, está aí no nosso grupo, compartilhe, para que a pessoa também tenha acesso e conhecimento da exposição da palavra de Deus. O Salmo 76, ele fala sobre a majestade e o poder de Deus. Aqui, Asaf, o autor desse salmo, vai falar sobre o juízo de Deus que vem também sobre os arrogantes. Ele diz: Conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel. Ou seja, ele está dizendo que Deus é conhecido pelo seu povo, a maneira como ele opera, as manifestações do seu poder. O povo que conhece o Senhor, meu irmão, é bem-aventurado, é feliz e sabe em quem crê. Nós sabemos que o nosso Deus ele é pontual, ele age em favor daqueles que nele esperam. Aqui diz: Em Salém está o seu tabernáculo, em Sião a sua morada, uma referência ao monte Sião, a Jerusalém, a cidade de Davi, onde ficava ali o templo do Senhor, um símbolo da sua presença. E está dizendo que a presença do Senhor, aonde Deus se faz presente, os inimigos não prevalecem. Diz que ali despedaçou ele relâmpagos do arco, escudo, a espada e a batalha. Eu acredito que aqui é uma referência, irmãos, da tomada de Davi, ali dessa cidadela que ficou conhecida como cidade de Davi, era protegida ali pelos jebuseus, era considerado algo impenetrável. Davi, com uma estratégia de guerra, ele derrota os jebuseus, ele toma essa cidade, ele conquista esse lugar que vai se tornar a sua cidade também, ali o local onde será construído o templo. Ali houve uma grande derrota de inimigos fortíssimos que eram os jebuseus, e eu quero, meu irmão, que você pense nisso. Onde o Senhor está, os inimigos que parecem é, in, invencíveis, os muros que parecem intransponíveis, as muralhas têm que cair, têm que ser dominados, porque o Senhor é poderoso. Aqui diz que o Senhor é ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Ou seja, os jebuseus se gloriavam porque suas defesas, né, sua cidade ficava em um local estratégico, cercado de montanhas. Como os irmãos sabem, era difícil, aos olhos humanos impossível transpor aquilo. Davi usa uma estratégia, vai pelos dutos de água e derrota, penetra a cidade, derrota os jebuseus com uma estratégia. Mas aqui diz que mais do que o que havia ali, né? E lógico, eu estou supondo aqui que esse salmo foi escrito dentro desse contexto pela menção que fazem que é Jerusalém. O Senhor, ele é mais ilustre do que os montes. Isso significa que o Senhor é mais poderoso, é mais nobre, é mais forte, é mais confiável do que os montes que cercam a cidade. Despojados foram os de ânimo forte. Jazem a dormir o seu sono, nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Quem confia em si mesmo, meu irmão, vai acabar descobrindo que a força do homem nada faz, sozinho está perdido, como diz o hino. Não há salvação para o homem pelo seu próprio braço. Maldito é o homem que confia no homem, inclusive aquele que confia em si mesmo, que faz do braço humano a sua força. Não há esperança, meu irmão, de salvação para aquele que confia, deposita a sua confiança no homem, no ser humano, na sua força, na sua sabedoria, na sua inteligência, na sua capacidade, porque ela cessa, ela acaba, ela não dura para sempre. Nós somos extremamente frágeis, mentes brilhantes podem, de uma hora para outra, se tornar dementes, homens fortes podem se tornar inválidos, pessoas prósperas podem perder tudo. Todas esses atributos que possuímos são temporários, mas o Senhor que é eterno, irmãos, ele é a verdadeira força. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. Expressão Deus de Jacó, mais uma vez eu vou dizer, é uma referência ao Deus que acode pecadores e imperfeitos. Então, diante desse Deus de pessoas imperfeitas, ele faz paralisar os poderosos. Carros e cavalos eram as armas mais poderosas e mais temidas daquela época, e aqui está dizendo que elas não são nada diante do Senhor. Se fosse no contexto de hoje, a gente poderia dizer o seguinte, que o Senhor, com a sua repreensão, desarma as bombas atômicas. Todo mundo tem medo aí dessa situação nuclear, né? Desde a década de 80, 70, já se fala muito sobre uma possível guerra nuclear, todos têm medo dessas armas, são as armas mais temidas, com certeza. E aqui, se a gente fosse trazer para o contexto, seria o Senhor, o texto está dizendo, o Senhor com a sua repreensão faz desarmar o poderio nuclear. Então o Senhor, meu irmão, a sua voz, a sua ordem é mais poderosa do que qualquer arma. Isso significa que o Senhor não perde jamais o controle. Nada que acontece nesse mundo, por pior que seja o contexto, por mais complexo, por mais difícil que seja entender, você deve sempre lembrar que existe um Deus que está no controle. Você não entende agora o que ele faz, mas tudo ele faz com um propósito, ele tem um plano e tudo é para a sua glória e para o bem do seu povo.
Desde o céu fizeste ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou. Ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes, ou seja, aqueles que não têm força própria, aqueles que reconhecem que são fracos, que são dependentes, o Senhor vem para salvá-los. Até a ira humana há de louvar-te, do resíduo das iras te cinges. Isso aqui significa, meu irmão, na Bíblia linguagem de hoje, há uma interpretação muito interessante, é descrita assim, que Deus é glorificado até naqueles em que ele derrama a sua ira, e aqueles que sobrevivem hão de participar das festas, ou seja, depois de serem humilhados e contar com a misericórdia de Deus, deixá-lo ali só o resíduo, eles vão ainda celebrar o Senhor, porque o Senhor foi misericordioso. O Senhor já fez isso muitas vezes. É o que ele fez com Manassés, por exemplo, é o que ele fez com Nabucodonosor, humilhou bastante, deixou o pó, e depois fez com que esses homens glorificassem o seu nome. Termina dizendo: fazei votos e pagai ao Senhor vosso Deus, tragam presentes todos os que o rodeiam, aquele que deve ser temido. Meu irmão, não faça voto precipitado. Se você fez um voto ao Senhor, trate de cumprir, não brinque com isso. Não é necessário, não é obrigado a votar, mas se você vota, você precisa, meu irmão, se acertar com o Senhor. Se por um acaso você não tem cumprido um voto que prometeu diante do Senhor, peça perdão, passe a cumprir, ou converse com o Senhor para dizer, porque às vezes você votou algo que não é possível. Converse com o Senhor, peça perdão. Fala: Senhor, fui precipitado, me perdoe, me desculpe desse voto, eu não pensei corretamente. O Senhor é rico em perdoar, meu irmão, mas não brinque com o Senhor. Quer ver um voto que as pessoas deixam de cumprir? Eu já falei isso aqui, vou repetir. Quando você se torna membro de uma igreja, você promete que vai trabalhar para o reino, vai servir o Senhor, vai se envolver com a obra, vai sustentar a obra financeiramente, espiritualmente, orando por ela, vai trabalhar, vai servir, vai se envolver, vai criar os seus filhos no caminho do Senhor. E o que a gente percebe na maioria das vezes, irmãos? Que esses votos só são de lábios. O coração está longe do Senhor. Então não deixe de honrar aquele que deve ser temido. O pastor Osnir esteve na nossa igreja ontem e contou uma história muito interessante. Contou a história de que o rei descobriu que tinha um problema cardíaco e precisava de um coração. Então ele foi até os súditos para fazer um pronunciamento, falou, né, precisa de um coração. E naquela hora ele falou assim: será que a gente encontra um doador? Todo mundo levantou a mão e falou assim: pode contar com o meu coração, pode pegar meu coração, rei. E o rei, então, pensando nisso, ele ficou em dúvida, né? Como é que eu vou decidir isso? Porque se eu decidir que eu quero o coração do fulano, ciclano vai se sentir enciumado, vai dizer que o rei tem preferência. Então ele teve a seguinte ideia. Ele falou: olha, eu quero agradecer vocês, porque vocês realmente estão dispostos a dar o coração para mim, mas eu vou fazer o seguinte. Arrancou uma pena de um pombo, uma peninha, né? Uma pluma ali, e ele disse: eu vou soprar essa pena, e sobre a cabeça de quem cair essa pena, essa pessoa vai me dar o coração e eu vou ser muito agradecido. Então ele soprou, e a pena foi voando, voando, voando. Quando estava chegando na cabeça de uma senhora, ela começou a ficar nervosa, olhando para a pena, e quando a pena estava quase chegando, ela soprou a pena. E a pena foi para a cabeça de um jovem, quando estava quase chegando, ele soprou a pena. E assim, essa cena se repetiu muitas vezes, até que a pena caiu no chão. Assim, irmãos, somos nós. Muitas vezes nós votamos e dizemos para o Senhor que nós vamos dar a vida por Ele, vamos morrer por Ele, vamos viver por Ele. Mas na hora mesmo da peninha chegar até nós sopramos. Na hora do vamos ver, nós não cumprimos os nossos votos diante do Senhor. E olha, o Senhor é fiel para aqueles que buscam ser fiéis a Ele. Nós não vamos conseguir ser com perfeição não, meu irmão. Mas o Senhor está olhando para tudo isso. Ele quebranta o orgulho dos príncipes. É tremendo aos reis da terra. Ou seja, é Ele que vem e quebra o soberbo. Nós estamos precisando dessa intervenção do Senhor urgentemente. Nós estamos vivendo num tempo em que os homens estão acreditando muito no poder que tem, nos títulos, nos cargos, nos bens, na influência. E o Senhor não demora, não tarda a vir quebrar os orgulhosos. Não demora a vir tratar com cada um que tem explorado os humildes, tem explorado aqueles mais necessitados, tem explorado aqueles que não tem ninguém por eles. Não tarda o Senhor com seu juízo. E nós precisamos nos alegrar com isso. Meu irmão, um grande beijo. Amanhã estamos juntos para mais um capítulo das Escrituras. Até lá.